Olá para você que está nos acompanhando pelo YouTube do Mais Buritis. Nós estamos no nosso último episódio do quadro Mulheres que Inspiram. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Arlene Chamon. Mulheres que Inspiram, terceira temporada. Conhecendo a história de mulheres que são destaque em Buritis. Oferecimento: Smart Cell, Espaço Equilíbrio, Mais Lingerie e Pijamas, Loja do Bebê e Sorveteria da Praça. Bom dia, Luana. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho da minha história, que eu acredito que seja uma história de vitória, porque a minha vida sempre foi marcada pelo foco, pela perseverança e pela fé. E se hoje eu acho, que eu estou colhendo os frutos, foi por causa dos caminhos que eu escolhi percorrer, das escolhas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Bem, eu sou daqui de Buritis, meus pais vêm de famílias muito pobres, sofridas, principalmente o meu pai. E na minha infância não faltou nada, mas sempre tive o básico, nunca tive nenhuma regalia. Passamos por momentos muito difíceis, muitas dificuldades financeiras. Minha mãe professora, mas sempre muito doente. Meu pai já foi relojoeiro, depois ele começou a ser vereador. E você sabe que quando meu pai começou a ser vereador, não existia salário, os vereadores não recebiam salário. Que loucura. Era uma coisa meio voluntária, era um tempo muito diferente. Depois de algum tempo, ele começou a receber um salário, menos de um salário mínimo. Graças a Deus, hoje as coisas são diferentes, né? Mas então, aí foi assim, muita dificuldade. E eu sempre com os meus sonhos, como todas as pessoas, né? Sonhava em ter uma vida melhor, sonhava em ter um bom emprego, sonhava em ter uma boa casa, sonhava em ter um carro. Como toda pessoa, eu tinha muitos sonhos. E esses sonhos que foram movendo a minha vida. Bem, então como minha família era pobre, não tinha nenhum parente rico, o único caminho viável que eu via era o estudo, estudar. Então sempre procurei ser uma boa aluna, me destaquei sempre nos estudos, porque eu achava que só através do mérito mesmo, que nada ia cair de graça na minha vida, só pelo esforço, a dedicação, pelo mérito. E comecei a trabalhar com 12 anos, dando aulas de reforço para crianças. Depois, com 14, 15 anos, comecei a trabalhar no escritório de assistência técnica, aqui em Buritis. Com 17 anos, eu terminei o 2º grau aqui na Escola Gemiro e me mudei para Brasília, porque na época não tinha opção aqui, Me mudei para Brasília com 17 anos. Passei no vestibular da primeira vez, que era um feito naquela época que não era tão fácil. Cheguei em Brasília, fui morar numa casa, eles falavam barraco de fundo, Que é uma casa assim no fundo, de um quarto, sala, cozinha e banheiro. Cheguei a dividir esse barraco de fundo, nós éramos 5 moças. E chegando em Brasília, comecei a procurar emprego. Na época não tinha internet, pegava o jornal, circulava as opções de emprego, saía de manhã, pegava os ônibus lotados e ia procurar emprego. Meu primeiro emprego eu consegui depois de 3 meses, numa imobiliária, ganhando salário mínimo, não tinha vale alimentação e só tinha um vale transporte. E nessa época eu cheguei a pegar 6 ônibus por dia. Saía de casa às 6h30 da manhã, às vezes vinha para casa, que era longe, pegava outro ônibus, chegava em casa para almoçar. Muitas vezes eu comia pão com ovo, porque não tinha outra coisa para comer. Voltava do trabalho eu ia para a faculdade, que era do outro lado da cidade, e chegava em casa 11 horas da noite. Foi um período difícil, me alimentava mal, cheguei a ter anemia, comecei a ficar um pouco depressiva, mas nunca desanimei, porque voltar para Buritis para mim não era uma opção, porque eu queria conquistar os meus sonhos. Bem, durante o tempo que eu fiz a faculdade em Brasília, eu
Na época eu consegui o crédito educativo, que hoje se assemelha ao FIES, o crédito educativo que pagou toda a minha faculdade, graças a Deus, porque eu não teria condições de pagar a faculdade. Bom, e durante 1 ano e meio eu fiquei nessa luta, né, mas não me acomodando. Eu pensava, eu preciso ter um emprego melhor. E comecei a estudar para concurso. Saiu o concurso da Embrapa, e eu me dediquei para esse concurso. Me lembro que eu estudava dia e noite. Na época a gente vinha para Buritis no ônibus da Santo Antônio e todo mundo me via com uma apostila dentro do ônibus estudando, porque eu me dedicava totalmente, porque eu queria muito uma coisa melhor para a minha vida, né? E graças a Deus, depois de 1 ano e meio, eu consegui passar no concurso da Embrapa, fui chamada na primeira leva e através desse concurso, a minha vida começou a mudar assim da água para o vinho. Porque lá na Embrapa tinha restaurante, tinha ônibus que buscava em casa. Então, assim, foi um período maravilhoso. Porém, na época, eu já namorava com meu marido, Aparecido, e também não imaginava criar a minha família em Brasília, sair de casa cedo, voltar só à noite. Como eu iria criar meus filhos, né, nessa rotina tão difícil, e eu queria muito voltar para Buritis. E aí eu pensei, para voltar para Buritis, eu preciso passar no concurso do Banco do Brasil, porque é a melhor opção de emprego que tem lá, para mim, né? E comecei a me dedicar para estudar para o concurso do Banco do Brasil. Aí vai eu de novo, com a apostila na mão o tempo todo, estudando dia e noite, me focando. Consegui passar no concurso do Banco do Brasil. E comemorei e tal. Daí a pouco o concurso foi cancelado, foi anulado, porque tinha tido uma fraude. Aí vai eu de novo estudar, fiz outro concurso. No segundo concurso, eu estava tão nervosa no dia da prova, que na hora da prova começou a me dar uma cólica intestinal muito grande. E eu tinha 2 horas para fazer essa prova. E eu imaginava, se eu for ao banheiro, eu não passo. Aí comecei a respirar fundo e tal, aí essa cólica foi passando. Fiz a prova e no final passei melhor ainda que da primeira vez. Fui chamada rapidinho para trabalhar no Banco do Brasil. Fiz o concurso do BRB também, fui chamada a trabalhar, mas eu queria era o concurso do Banco do Brasil para voltar para Buritis. E graças a Deus consegui entrar no Banco do Brasil e depois de 1 ano retornei para minha amada cidade de Buritis. Então entrei no Banco do Brasil, trabalhei durante 32 anos, uma grande jornada, de muita luta também, muitos desafios, mas sempre procurei dar o meu melhor, sempre procurei dar um bom atendimento aos clientes, sempre procurei atender da forma como eu gostaria de ser atendida e consegui vencer essa etapa. O Banco do Brasil me ajudou muito na criação dos meus filhos, poder dar para eles uma educação e tantas coisas que eu conquistei através do trabalho do Banco do Brasil. E sobre a criação dos meus filhos, eu tentei dar a eles tudo aquilo que eu recebi, né, dos meus pais, a vida de fé, né, passar a fé para os meus filhos, a importância do trabalho, a importância de ser perseverante, né? Então, eu perdi minha mãe o ano passado, muito dolorido, e eu tenho que homenageá-la pela sua força, por tudo que ela fez por nós, pela nossa família. E tem uma curiosidade, ela contava que quando eu nasci, na época não existia licença maternidade, e ela já era professora. E quando eu nasci, ela ficou 18 dias apenas sem trabalhar e ficou 18 dias com falta no serviço devido ao meu nascimento. Graças a Deus, nós conseguimos conquistar muitas coisas, né? E as coisas mudaram e hoje a gente tem tantos benefícios como a licença maternidade. Arlene, muito obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para contar a sua história para a gente. E qual é a mensagem que você deixa aí para todas as mulheres que estão acompanhando aí o nosso quadro Mulheres que Inspiram? Então, o que eu digo para as mulheres é: nunca desista dos seus sonhos. E
Deixa eu ver o que eu ia falar. O que eu quero dizer para todas as mulheres é: nunca desista dos seus sonhos. E se você quer um destino melhor para a sua vida, você tem que se dedicar a isso. Porque as escolhas que nós fazemos hoje vai definir quem nós seremos amanhã. Então, não se acomodem, lutem, perseverem, lute pelos seus sonhos. Porque Deus nos quer ver felizes. Deus nos quer dar uma vida digna. E nada vem de graça. A gente tem que correr atrás. E se você é perseverante, trabalhar, buscar os seus sonhos, com certeza você vai conquistar. E seja obediente a Deus, que Ele vai ser fiel na sua vida.